Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamento. Sou o professor Bruno Brito e hoje apresento de forma rápida a função único, associada à função classificar e a validação de dados através de lista no Excel. Lembrando que na descrição do vídeo está disponível o arquivo de download de acompanhamento desta aula. E se tem interesse em aprender outras funções, acesse a playlist de Excel e inscreva-se em nosso canal. Vamos à tela? Bom, a aula 26 será iniciada a partir da função único. Lembrando que essa função, como também a função classificar, só está disponível para o Excel Microsoft 365 ou utilizar a versão do Excel para o web. Eu vou abrir aqui a página do site do suporte que vai identificar que a função único ela só está disponível para versões Excel Microsoft 365 ou Excel para o web. Então, caso você não tenha essa versão 365, você pode vir aqui, ó, fazer uma pesquisa no Google referente a Excel Online. Dentro de Excel Online, você vai abrir esse primeiro link aqui, ó, Office Live. Você vai abrir aqui essa primeira opção. Ele vai chegar nessa caixa onde você vai logar com uma conta da Microsoft. Caso você não tenha, você pode criar uma nova conta, é gratuita, e a partir de você logar, você vai utilizar a ferramenta online do Excel. Aqui nós temos tanto a função classificar, aqui, ó, classificar, como também está disponível a função único. Então, caso você não tenha o Office 365, você pode acompanhar essa aula utilizando aqui a prática do Excel online. Voltando ao Excel, eu vou fazer aqui a aplicação da função único na coluna cargo, mas inicialmente eu vou fazer uma seleção aqui de todos os dados dessa coluna. Selecionei o cargo, Ctrl Shift seta para baixo, vou dar o Ctrl C, vou aqui na coluna G e vou colocar os valores copiados. Então, por exemplo, se eu quero apresentar apenas os dados de forma única, aqui eu quero só que apareça uma vez cada um desses registros, eu posso estar selecionando esses valores, posso vir aqui em dados, remover duplicadas, quando eu der o clique aqui, ó, ele vai selecionar toda a minha tabela e vai informar aqui a coluna cargo. Vou dar o OK, foram encontrados 32 valores duplicados e removidos. E agora a nossa tabela vai ter apenas 3 valores exclusivos. Então, ele sobrou aqui o cargo de gerente, analista e técnico. De forma semelhante, eu vou fazer aqui, ó, a apresentação desses cargos aqui, utilizando agora a função único. Então, coloco aqui igual, único, lembrando que é acentuado, e eu vou selecionar a minha matriz. A minha matriz vai ser esse conjunto do gerente até o final da minha tabela. Com ela selecionada, eu posso utilizar aqui o parênteses e vou fechar. O que ele vai dar como resultado? Ele vai me apresentar os mesmos cargos de forma única, só que aqui eu tenho uma matriz e aqui eu tenho os valores de forma isolada. Então, eu vou colocar aqui só para replicar o cargo, e eu vou fazer a mesma formatação do da esquerda aqui, utilizando o pincel. Bom, feito isso, eu tenho uma matriz do meu lado direito e eu tenho uma tabelinha do lado esquerdo. O que eu vou fazer agora? Eu vou classificar esses dados. Só que aqui eu vou classificar de forma manual, utilizando aqui o recurso classificar e filtrar. Vou selecionar, lembrando que está no menu página inicial, classificar e filtrar. Vou marcar a primeira opção, classificar de A a Z. Quando eu faço essa classificação, ele vai ordenar esses 3 valores encontrados de forma a ordenar em ordem alfabética. Então, analista, gerente e técnico. De forma semelhante, eu vou fazer essa classificação. Só que agora eu vou colocar a função único como sendo a minha matriz da função classificar. Caso você tenha alguma dúvida sobre a questão da fórmula função classificar, você volta, retorna à aula 25, que tem uma explicação lá de diversos exemplos utilizando essa função. Então, essa função única, aqui eu vou dar um Ctrl X para recortar para a memória, e vou iniciar com a função classificar. Dentro da função classificar, eu vou colocar apenas o argumento matriz, que seria a função único, com esse mesmo intervalo. Ctrl Shift seta para baixo, eu vou selecionar todos os dados da minha coluna cargos. E agora eu vou fechar o parênteses da função única e vou fechar o parênteses da função classificar. Quando eu der o Enter, eu vou ter um resultado bem semelhante à coluna G. Eu tenho aqui os cargos de forma única e apresentados em ordem de classificação alfabética. De forma semelhante, eu também tenho aqui os cargos utilizando a função único e a função classificar. Então, eu ordenei também esses elementos. E para finalizar esse nosso exemplo, eu vou fazer uma validação de dados utilizando lista. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma lista aqui embaixo,
Como é que eu faço para colocar uma lista? Eu vou selecionar primeiro os dados, vou no menu Dados, vou procurar aqui, ó, Validação de Dados, e dentro de Validação de Dados, eu vou marcar a primeira opção, Validação de Dados novamente. Quando eu vim aqui, ó, nessa caixa, eu vou tirar a opção Permitir qualquer valor e eu vou limitar os dados a partir de uma lista de dados. Então, eu tenho lista e aqui na minha fonte eu tenho que selecionar todos esses dados aqui, ó. Selecionei os dados e vou dar OK. Se você perceber, a minha lista de validação já está pronta aqui, ó. Eu posso selecionar a partir desses valores aqui. Então, vou colocar aqui, ó, gerente, eu posso estar colocando como técnico e assim sucessivamente. Eu vou mover esses elementos, clicando aqui na borda, aqui para cima da opção cargos, ok? Então, aqui eu tenho todos os meus dados de forma válida através de uma lista de dados. De forma semelhante, eu vou utilizar a mesma função validação de dados utilizando uma matriz para que você entenda a diferença entre esses elementos. Eu vou selecionar esse campo aqui, essa célula, vou em dados novamente, validação de dados. Só que dentro de validação de dados, como esses valores são uma matriz, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, lista, como o exemplo anterior, porém em fonte eu vou selecionar o primeiro valor e vou adicionar um hashtag. Isso significa que ele é uma matriz, então ele vai selecionar todos os valores referentes a essa matriz. Eu vou apagar aqui o cifrão de ambos os valores e deixar somente o sinal de igual e a célula que eu selecionei, que no caso seria o I5. Quando eu der OK, olha o que vai acontecer. Ele vai selecionar uma lista e dentro dessa lista eu tenho os mesmos valores de forma ordenada. Então ele entende que isso aqui é uma matriz e ele vai adicionando valores aqui na minha lista. Vamos fazer um exemplo para ver a diferença entre ambos os exemplos aqui. Eu vou selecionar aqui, eu vou desmarcar a opção gerente, vamos supor que eu vá criar um novo cargo aqui. Ó. Nesse cargo, em vez de gerente, eu vou colocar auxiliar. Cargo de auxiliar. Quando eu der um Enter, olha o que vai acontecer. No da esquerda, ele não adicionou o novo cargo aqui auxiliar. Tanto que na minha validação de dados, eu tenho apenas os 3 registros já selecionados anteriormente. Só que aqui, ó, ele já adicionou e já reconheceu que eu tenho mais um cargo. Então, o que ele fez? Ele adicionou o auxiliar aqui em ordem alfabética dentro da minha lista. E se eu mudar aqui em cima, ó, eu já tenho o cargo de auxiliar. Então, isso é uma vantagem de você utilizar a função classificar e a função único associada a uma validação de dados. Ele vai estar sempre utilizando uma matriz e a partir da matriz ele vai adicionando novos valores e vai atualizando a nossa tabela. Então, ficamos por aqui na aula 26 e na aula 27 será apresentada a função filtro.